O crime do ex-prefeito Expedito Pereira. A polícia concluiu que o sobrinho de Expedito foi quem planejou e arquitetou a morte do próprio tio. Os detalhes da investigação foram apresentados ontem durante uma coletiva de imprensa. Segundo a polícia, o sobrinho do ex-prefeito, Ricardo Pereira, teria tramado o crime. Durante a coletiva realizada nesta quinta, os delegados confirmaram que o assassinato teve motivações financeiras. Ricardo, que seria responsável por administrar o dinheiro do tio, participou da venda de um imóvel na cidade de Bahia. Da venda da casa, negociada por R$300 mil, ainda restavam R$200 mil, que seriam pagos ao ex-prefeito. Após o crime, Ricardo procurou a família e disse que o dinheiro não seria pago. Após a morte do Dr. Expedito, no dia 9 de dezembro, a viúva e a filha caçula recebem a visita do sobrinho de Dr. Expedito, Ricardo, e ele lembra a elas: olhe, vão se ajustando aí, porque sabe aquele valor de R$4 mil que vocês iam receber até completar os R$200 mil, ou seja, as 50 parcelas que de alguma forma garantiriam o conforto de vocês nessa situação? Esse dinheiro não existe mais não, viu? Porque Dr. Expedito, antes de morrer, me deu ordem de fazer uma negociação com ele. E as investigações concluíram que Ricardo Pereira teria ligado para o tio antes do crime e marcado um encontro com ele em um bar aqui próximo, onde ele aguardava, junto com um vereador, para que Expedito Pereira entregasse o currículo da filha a este vereador. Mas, quando estava a caminho do bar, exatamente aqui neste local, Expedito Pereira foi surpreendido por Leon, que chegou de moto, atirou contra a vítima, que sequer teve como se defender. Além de Ricardo, o crime teria a participação de Leon Nascimento, preso desde o último sábado, e Jean Carlos Nascimento, que segue foragido. Ficou bem claro, no que conseguimos colher do Leon, é que o Ricardo é quem dava a ordem, era a voz de comando na suposta empresa que eles tinham. Então, tanto o Jean como o Leon eram funcionários, eram típicos funcionários ou pau-mandados ou o que fosse. Na casa de Jean Carlos, a polícia encontrou uma arma de brinquedo, além de um cheque com a suposta assinatura de Expedito Pereira no valor de R$12 mil. Com ele ainda estavam alguns documentos ligados ao político morto. Observa-se que no imóvel de um dos suspeitos, esse que se encontra foragido, foram encontrados documentos relacionados ao patrimônio do Dr. Expedito Pereira. Estranhamente. E, obviamente, competiria ao mesmo se manifestar sobre esses fatos. Teve a oportunidade, obviamente há uma garantia constitucional de permanecer calado, mas estão aqui. Ontem eu adiantava que seriam R$500 mil. 500 mil. Que o Ricardo teria engrandecido o olho, pode deixar em tela cheia essa foto aí, para roubar o dinheiro do tio. Antes da coletiva da polícia se adiantar, eu já adiantava isso aqui pela manhã. Olha a cara do Ricardo, da cobra Cascavel. Como é que a pessoa da confiança do tio, como é que o cara tinha na mão a vida do tio financeira, o controle financeiro de contas, inclusive os aplicativos bancários de Expedito Pereira eram no celular desse vagabundo aí. É vagabundo mesmo. Criminoso, vil, cruel, covarde, frio, 25 anos, uma mente criminosa. Tinha tudo que queria. O tio tinha ele como filho. Divide tela aqui com essa imagem. Divide aqui. Tudo que queria, o tio dava na mão dele. Eu disse aqui, um dia depois do crime, que alguém de dentro da casa de Expedito teria informado a localização de onde ele estava. Eu não errei. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ligou pra ele e disse, ó. Não, porque a sua menina, a gente vai arrumar um emprego pra ela. O senhor vai se encontrar com um político aí e ele vai... Você já vai levar o currículo dela. Vocês lembram aqui que eu falei, inclusive, do envelope
O que teria, eu queria saber o que teria naquele envelope que Expedito carregava antes de ser assassinado. Que naquele envelope estaria a chave do crime. Tá aí. Uma pouca experiência na área policial que tinha, eu disse aqui o que possivelmente teria acontecido. Agora você imagine delegados como doutora Emília Ferraz, esse outro delegado que eu não lembro o nome, doutor Luciano, Vitor Melo. Imagine 3 cabeças dessas que são acostumados, são preparados para desvendar crimes, pegando indícios fortes como esse. Ricardo, ele não foi só cruel, ele não foi só covarde, ele foi vigarista, ele matou por dinheiro. Ele matou por dinheiro. Você imagine agora como é que vai ficar o Natal da família de Expedito Pereira. Você imagine que vai ser da esposa, dos filhos. O que poderia ser uma ceia de Natal bonita, feliz, só vai ter tristeza, dor e lágrimas. Porque, sabe por quê? Porque alguém cresceu o olho no que era dele. Olho grande e só vê visagem. Um tá foragido, o Jean Carlos. Ele tá foragido e ontem a nossa equipe conversou com o advogado dele, que disse que o bichinho era inocente. Só tem inocente nessa história. Bota aí. Então, que ele não vai se apresentar porque desde o início ele se considera inocente e ele disse que não aceita ser preso ou ficar preso por uma coisa que ele não fez. E outra coisa também que é oportuno aqui esclarecer, ele não está foragido, ele está oculto. Foragido é quando você consegue escapar do sistema prisionário e em nenhum momento ele foi preso. Se ele se diz inocente, como o senhor está dizendo, e fazendo a defesa do seu cliente, por que ele não vem então prestar depoimento à polícia? Por que ele não se apresenta? Ele prestou depoimento no dia 15, salvo engano, acredito que foi terça-feira, ele se apresentou. Agora, quando o mandado de prisão foi expedido, aí ele tomou um destino ignorado e incerto. Em relação a se apresentar e a ser preso, vou falar novamente, ele se considera inocente, está completamente assustado, mas independente da presença dele ou não, o processo vai transcorrer normalmente e nós vamos patrocinar ele até o final. O que é que o senhor tem a falar, então, quanto defesa dele? O senhor falou sobre onde ele estaria, né? O que fala quanto defesa em relação ao processo? Em relação ao processo, o processo ele vai transcorrer normalmente com ou sem a presença dele. Ele, quando me informou que não seria preso, eu informei para ele todas as consequências, mas também entendo o lado dele, porque eu já defendi diversas pessoas que ficaram presas e no final foram inocentadas. E depois não adianta vir bater nas costas e dizer, foi mal, a gente se enganou. Então, eu também entendo como pessoa, mas como operador do direito, eu falei para ele que seria interessante ele se entregar para poder provar a inocência dele junto com a defesa. E eu entendo o senhor que está defendendo o seu cliente, porque o senhor foi formado para isso. O senhor é advogado e está na sua obrigação defender o seu cliente. Tá certo, o direito dele. Ricardo poderia estar livre, com dinheiro no bolso, porque é ele quem mandava no dinheiro do tio. Tranquilo e feliz. Mas quem planta ventos sempre vai colher tempestades. Quando a gente deixa de olhar o que nós temos para olhar o que o outro tem, a inveja, a ganância e a cobiça, elas dominam o nosso coração. É por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e dizer, somos felizes, apesar de, não é porque. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro e não é feliz. Tem tanta gente que vive em palácios e não tem felicidade. No entanto, tem gente que vive numa casinha de sapê, numa casinha pobre, mas é feliz e é completo. Expedito não teve a chance de passar o Natal com a família. Mas o assassino dele também não vai passar o Natal com a família. Mas a cobra cascavel que ele alimentou no próprio seio, que criava como filho, que confiava
como se fosse ele mesmo. Também não vai passar. 26 anos, uma mente criminosa fértil. E o resultado disso? O resultado disso sabe qual é? A cadeia. O resultado de quem não tem Deus no coração é a ruína. E eu espero, sinceramente, que você, Ricardo, apodreça na cadeia. Que passe o fim dos seus dias dentro de uma cela de prisão. Infelizmente, nós não temos prisão perpétua aqui no Brasil. Mas é o que você merece. Vai passar os seus melhores anos dentro da cadeia para aprender a respeitar as pessoas.